Boa noite, Alagoas. Está no ar mais um programa de Segurança em Debate, uma realização do IFOSPAN em parceria aqui com a TV Farol. Hoje vamos discutir a respeito do lançamento da 7ª edição do Anuário Brasileiro da Segurança Pública, divulgado e realizado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Nele, especificaremos diversos números relacionados à violência do nosso país, já que a partir do ano de 2012, com a edição da Lei 12.681, foi criado todo um sistema nacional de informações da segurança para, a partir deste, melhorarmos os estudos da violência em nosso país. Mas antes mesmo de passar a palavra aqui ao consultor Felipe Campos, eu gostaria de aproveitar a oportunidade e fazer um agradecimento ao site Antena Crítica, que discute tudo da TV alagoana, porque através do jornalista Edmilson Júnior recebemos um brilhante elogio no retorno agora do programa Segurança em Debate ao ar. O site Antena Crítica descreveu diversos comentários a nosso respeito e terminou da seguinte forma: o telespectador alagoano volta a ter esperança de uma programação de conteúdo, sendo este o Segurança em Debate. Ficamos muito agradecidos ao jornalista e a você, telespectador, que está nos acompanhando e terá a oportunidade de verificar se o jornalista acertou no seu elogio. Muito obrigado ao Antena Crítica. Continuem ligados aqui no programa Segurança em Debate. Felipe, uma boa noite. E o que você tem a dizer aí a respeito desse comentário do site Antena Crítica sobre o programa Segurança em Debate? Boa noite, Leonardo. Boa noite você que também está em casa e nos assiste. Seja bem-vindo à mais democrática mesa de debates aqui de Alagoas. E ficamos lisonjeados com o elogio do site Antena Crítica. Estamos muito lisonjeados. É o que temos a dizer e agradecer ao Edmilson Júnior. Como disse anteriormente, Felipe, através da edição dessa lei 12.681, foi estabelecido o Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, prisionais e sobre drogas. E, particularizando essas informações, os estados estão sendo aí divididos por aqueles que informam de uma forma com mais conteúdo, outros que informam de maneira mais superficial, para ser feita a análise da segurança pública e buscar efetivamente uma melhoria da segurança pública brasileira, já que tem sido registrados aí aumento na violência em todo o país, praticamente. Um ou outro estado apresenta redução, mas um país como um todo temos um crescimento avassalador da segurança e não víamos resultado para essa questão. Gostaria, Felipe, de ouvi-lo e, principalmente, gostaria até de já passar uma primeira indagação, antes mesmo de pormenorizarmos alguns números do anuário, relacionada acho que foi a principal informação do anuário, que foi divulgado no dia 5 de novembro, recentemente passado, que dizia que no ano passado, nosso país teve mais estupros do que homicídios, sendo que foram praticamente 50 mil homicídios em nosso país. Chegamos perto disso, só que foram mais estupros do que isso. O que você tem a dizer sobre esse número chocante, tanto dos homicídios quanto, mais ainda, dos estupros? Leonardo, nós temos diversos temas para discorrer sobre essa questão do 7º Anuário de Segurança Pública Brasileira. Primeiro, a confiabilidade dos dados. Isso é bom para os estudiosos de segurança pública, isso é bom para os gestores, em especial os estudiosos aqui de Alagoas, porque na classificação de confiabilidade dos dados, Alagoas está entre aqueles estados em que os dados fornecidos ao fórum, que os dados fornecidos oficialmente são dados confiáveis. Isso é motivo de orgulho, isso é motivo de tranquilidade, não orgulho na verdade, mas tranquilidade, para que possamos, através desses dados, tirar informações de como melhorar ou aperfeiçoar as instituições de segurança pública. Certo. Mas em relação àquilo que muita gente discutiu, o grande número de estupros em nosso país. É um crime que choca a sociedade brasileira, revoltante, mas que não tínhamos, podemos dizer assim, a noção do tamanho do crime de estupro no Brasil. Quais são as explicações mais plausíveis para esse elevadíssimo número, Felipe? Eu tenho algumas posições, mas gostaria muito de ouvir as suas também.
Interessante, surpreendeu a todos os estudiosos, apesar da criminalidade, principalmente na questão do homicídio doloso, está assolando vários estados, ter reduzido em poucos estados, tal como São Paulo, Recife e cidades como São Paulo e Recife, surpreendeu a todos essa constatação de que o número de estupro supera a questão do crime de homicídio. No meu sentir, a questão do estupro ganhou esse patamar mais elevado, primeiro pela ampliação do conceito do que é estupro. Para você ter ideia, há bem pouco tempo atrás, até grandes doutrinadores, tipo Edgar Magalhães Noronha, ele defendia uma tese de que não havia estupro dentro do casamento, ou seja, a mulher casada não podia ser vítima do estupro do seu esposo. Aí ampliou um pouco mais o conceito, porque até pouco tempo atrás, apenas mulher poderia ser vítima de estupro. Hoje, pela ampliação do conceito, da tipicidade do conceito de estupro, o homem também pode ser vítima de estupro. Talvez, não, e além disso, então são três fatores. Primeiro, a ampliação do conceito de estupro dentro do casamento, independente se é casado, se é uma relação estável ou não, há estupro. Homem hoje também pode sofrer estupro. E terceiro, uma maior consciência das leis. Muitos que eram vítimas de estupro ou qualquer crime de natureza sexual passavam a vida toda com aquele trauma e não revelava esse abuso sofrido. Hoje, por conta da consolidação desses direitos ou de melhor acesso à informação, muitas pessoas que são vítimas desse bárbaro crime estão denunciando. Então, eu creio que não houve tanto um aumento desse crime de estupro, até porque as pessoas estão mais conscientes dos seus direitos. Na verdade, houve a ampliação da informação e a ampliação do conceito de estupro em todo o ordenamento jurídico brasileiro. Na verdade, Felipe, eu gostaria de comentar que ainda há, infelizmente, e até entendemos isso, uma vergonha muito grande, muitas vítimas que passam por esse crime, pessoas que até não confiam no aparelho policial para dar a devida resposta, têm vergonha dos vizinhos, da sociedade como um todo e ainda não procuram a polícia para investigar os crimes que sofrem. Concordo até que já houve um aumento nessa confiança, mais pessoas estão procurando e isso ajuda no crescimento da estatística, mas temos que melhorar bastante ainda na denúncia nos crimes de estupro. Essa é pelo menos uma análise que eu faço. A outra, pormenorizando aqui o que o Felipe revelou, é o seguinte: o estupro, até bem pouco tempo, além dessa questão abordada do homem agora já ser vítima de estupro, que não era, é o seguinte: antes era estupro apenas a conduta da prática do sexo convencional, o homem com a mulher, né, o coito vaginal. Havendo a prática do sexo propriamente dito, existe o estupro. Hoje não. Diversas outras condutas libidinosas são tipificadas como estupro. Muitas outras práticas aí do dia a dia, né, que jovens, mulheres e senhoras são abordadas nas ruas, levadas a terrenos baldios e feitas determinadas práticas que não o sexo convencional, mas já são estupro. Então isso indubitavelmente aumentou a contabilidade aí dos estupros, mostra à polícia que há uma necessidade de focar também nesses crimes, reforçar as delegacias de mulheres, que já tem muito trabalho com a questão da violência doméstica, agora terão que agir também na questão do crime de estupro com esse crescimento avassalador. De fato, é exatamente isso. As pessoas não tinham essa segurança. Até hoje, as instituições policiais passam por uma crise de credibilidade, tal como instituições políticas, mas no caso de crime sexual, as pessoas estão sendo mais conscientes dos seus direitos, estão procurando mais os órgãos de proteção, fomentado também por grandes personalidades brasileiras que foram vítimas na infância, passaram aí décadas guardando esse trauma e depois revelaram para que esse caso não se repetisse com outros adolescentes, crianças ou adultos mesmo. Então são esses os fatores. Antigamente, se houvesse uma contrariedade, o esposo quisesse ter relação sexual com sua esposa e ela não quisesse, ele forçasse, isso era um fato atípico para os doutrinadores de antigamente. Hoje não é. Como Leonardo, repisando o que o Leonardo falou, o estupro só era no coito vagínico, hoje não, há uma ampliação, qualquer ato libidinoso, independente do sexo. Então tudo isso contribuiu para esse dado que no primeiro momento nos surpreendeu,
mas eu acho que essa é uma explicação plausível para o estupro ter mais casos do que homicídios aqui no Brasil. Felipe, agora vamos discutir com os nossos telespectadores a respeito dos homicídios, né, que são os crimes que vemos aí todos os dias, a imprensa mostrando, os números crescendo de forma avassaladora, deixando bem claro que quando falarmos aqui de homicídios dolosos, são aqueles crimes intencionais. O indivíduo que vai lá, pega uma arma de fogo, uma arma branca, seja o que for, com o interesse de matar outra pessoa e consegue fazê-lo. O homicídio doloso é isso, a prática do assassinato de uma outra pessoa. Quais números você poderia falar, Felipe, já que o Brasil teve elevadíssima quantidade de homicídios e Alagoas, infelizmente, se destacou como o primeiro estado mais um ano na quantidade de homicídios? Como já sentíamos, como a população já vivenciava na própria pele, para não ser surpresa de ninguém, houve o aumento de número de homicídios em todo o Brasil, no patamar de 7,6%. Então, o número de homicídios dolosos, homicídios intencionais, que um termo técnico em latim chama animus necanti, com intenção de matar, aumentou 7,6%. Isso é trágico, é uma prova cabal de que o Brasil perdeu o controle da paz social, está patinando na sua política de gestão de segurança pública, não está sabendo como combater a criminalidade de uma forma efetiva. O que tem ocorrido, de fato, é um fenômeno que falamos muito aqui no programa, mas sempre vale a pena repisar, que é a chamada migração da criminalidade. Alguns estados que querem investir mais na segurança, investem, fazem concurso, aperfeiçoam a sua tropa, fazem monitoramento eletrônico, equipa com equipamento de segurança, com viatura, ou seja, investe em segurança pública, a criminalidade se sente acuada, deixa essas áreas onde eles usualmente tinham domínio e procuram áreas mais fáceis de praticar ou de continuar na sua empreitada criminosa. É o caso. Houve a pacificação de algumas favelas no Rio de Janeiro. O que é que ocorre? Eles procuram outros setores. Há já informações e algumas pessoas têm ouvido criminosos do Rio de Janeiro que voltaram para estados mais fáceis de atuar, em que não tínhamos esse fenômeno da criminalidade. O exemplo de Alagoas, era um estado que há 10 anos atrás era um estado pacífico, que não tinha esses índices que tinha São Paulo, Recife e Rio de Janeiro, e esses bandidos tentam se alojar nesses estados do Nordeste, especialmente. O aumento da criminalidade houve na maioria do Nordeste. Por quê? Porque não fizemos um planejamento, nem contamos com essa questão do aumento da criminalidade aqui no Nordeste, que era um fenômeno que não nos afligia. Felipe, eu gostaria até de citar o exemplo propriamente daqui de Alagoas, nessa questão da migração que você bem falou. O Plano Brasil Mais Seguro, que foi lançado no ano passado, focou suas atividades basicamente em Maceió e Arapiraca, e num segundo momento em Rio Largo, fazendo uma investigação mais profunda dos homicídios. Resultado, nesse ano o Rio Largo teve uma diminuição boa na quantidade de homicídios, mas em outras cidades ali no seu entorno, Messias e outros municípios, o número de homicídios aumentou. Então, aquela história que o nosso consultor Fábio Esperon sempre diz, do cobertor curto. Você abafa um local, cobre um lugar como o Rio Largo, por exemplo, municípios vizinhos, aumenta a criminalidade. Você cobre Maceió, Marechal Deodoro, aumentou bastante a violência, chegando até São Miguel dos Campos também. Então, outros municípios que não têm essa atenção maior, a criminalidade aumenta. Tem que se estudar para ver como fazer de resolver essa problemática numa área muito maior. Eu gostaria até de dizer, foi comentado aqui do Brasil, que infelizmente aumentou quase 8% o número de seus homicídios, mas nesse aspecto fazer um comentário até razoavelmente elogioso ao estado de Alagoas, que foi um estado que conseguiu reduzir o número de homicídios no ano passado. Através do Plano Brasil Mais Seguro, que nós até achamos que deveria ter reduzido mais do que foi feito, mas pelo menos houve uma redução. Foi cerca de 13,9% a diminuição de homicídios. A Alagoas vinha ano a ano crescendo e ano passado conseguiu uma redução, 13,9%.
Lembrando que, até fica aqui um elogio mesmo à Secretaria de Defesa Social, que tinha sido divulgado no primeiro dia da revelação do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que Alagoas tinha conseguido uma redução de 21,6%. E a própria Secretaria de Defesa Social se encarregou de dizer que a redução não tinha sido tão grande assim, não tinha sido de 21%, mas de 13%. Então, parabéns por esse lado aí da credibilidade, que às vezes não é comum no serviço público, e nesse caso específico foi. Também em relação ao crime de latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Aquela cena do indivíduo que tem seu carro roubado, vai reagir e acaba sendo baleado e morre. Também houve o anúncio de que Alagoas tinha aumentado em 140% de 2011 para 2012 o número de latrocínios, quando a Secretaria de Defesa Social também veio a público dizer que o aumento não tinha sido só de 140%, mas 159%, mais ainda. Então são dados que a gente tem que começar aqui a discutir, índices aqui em todo o país e Alagoas de homicídios. O que você pode dizer a respeito disso, Felipe? Esse aumento do latrocínio aqui em Alagoas tem uma explicação plausível também. Hoje, o crime, a criminalidade é uma empresa. Tem gerente, tem diretor, tem soldado, tem fluxo de caixa, tem planos, tem estratégia para cumprir uma meta. O que é que ocorre? Geralmente a polícia faz o seu trabalho, apreende uma quantidade de drogas. O que é que vai ocorrer? Se apreender a droga e não desmantelar a quadrilha, vai ter uma baixa no caixa, no fluxo de dinheiro que gera ou que roda naquela empresa do crime. E a criminalidade, os criminosos não querem ficar com esse prejuízo. Se tem alguma mercadoria apreendida ou tem um prejuízo financeiro, eles vão tentar de alguma maneira compensar esse prejuízo. O que é que eles fazem? Se foi pego a droga, apreendida a droga, eles vão assaltar carro para revender ou desmanchar para poder compensar o prejuízo que tiveram lá na sua empresa do crime, que gera o que nós falamos da migração da criminalidade. É o caso de Alagoas. Muito bom, teve uma redução, uma tênue redução na linha aí dos homicídios aqui em Alagoas, mas por outro lado aumentou o latrocínio. O exemplo que nós citamos aqui no programa passado é aquelas ruas principais aqui da parte litorânea, da parte das praias urbanas aqui em Maceió. O João Davino teve um laboratório que teve um homicídio em frente ao laboratório. Na semana seguinte, um pequeno mercadinho foi assaltado e agora, mais recentemente, depois que o mercadinho foi assaltado, uma rede de farmácia que se instalou aqui em Alagoas, já ganhou o bem-vindo e também foi assaltado ali na Álvaro Calheiros. Então, como é que a gente pode sustentar ou viver nessa criminalidade desenfreada? Não adianta apenas apreender drogas, é bom, porque o tráfico vai sentir no bolso o prejuízo financeiro, mas se não desmantelar a equipe, se não a quadrilha, se não desmantelar de fato os criminosos, prender e dar uma punição justa, só vai estar apenas migrando a questão da criminalidade aqui no nosso estado ou em qualquer outro estado sério que queira combater a violência com efetividade. Lembrando, se você quiser anunciar aqui no programa Segurança em Debate, basta entrar em contato com a Agência Escambo e falar com Givanildo Souza no telefone 8849-5724. Não saia daí não, vamos ao intervalo rapidinho, mas voltamos já. TV Farol, a TV feita pra você. Voltamos ao nosso debate, hoje discutindo a 7ª edição do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, aquele estudo que traz diversos números relacionados à violência brasileira. E se faz necessário fazermos uma análise especificada desse anuário, porque ele traz números reveladores, são chocantes. Lembrando que em cerca de 15 anos, o Brasil teve mais de 800 mil, isso mesmo, 800 mil mortes relacionadas à violência. Que país no mundo consegue sobreviver com números avassaladores sem tratarmos de guerra, nem civil, nem guerra externa?
Estamos numa situação muito complicada, temos que discutir aqui no programa, em escolas, faculdades, para buscarmos soluções para a redução desses números muitíssimo elevados. Lembrando, antes de passar aqui a palavra ao Felipe, que o programa Segurança em Debate, você pode fazer seus questionamentos, suas consultas lá no nosso Facebook, que é Segurança em Debate. E também pode nos procurar no Twitter, @seguemdebate. O Segurança em Debate que vai ao ar de segunda a sexta, às 19h30, aqui na TV Farol. Felipe. Aprofundando um pouco mais essa questão dos homicídios aqui no Brasil, em Alagoas, é interessante um dado citado pelo próprio anuário, que 67,1% dessas vítimas do homicídio são jovens entre 15 a 24 anos. Isso é um dado interessante que vai ajudar aos gestores de segurança pública traçar uma política específica para a contenção dessa criminalidade. Os jovens estão morrendo, isso é notório, isso é transparente, isso deu para se notar e foi manifesto aqui nos dados do anuário. O que é que ocorre? A solução viável a médio prazo para a contenção dessa morte de tantos jovens é dar oportunidade para os jovens, é o que os especialistas chamam de acolhimento. A escola não é um local agradável hoje em dia, os professores são mal remunerados, as escolas na parte esportiva não funcionam, tem estado, tal como Alagoas, que extinguiu a Secretaria de Esporte, a gente não consegue entender como isso pode acontecer. Nós vemos ainda, a maioria dos colégios públicos não tem educação integral. Aí o aluno só vai para a escola na prática para ou traficar, quem é ligado ao tráfico, o tráfico dá uma reputação, tem um acolhimento, ele começa lá, dá um status, tem um plano de cargo e carreira na criminalidade, começa como fogueteiro, aí começa como aviãozinho, soldado, aí até chegar a ser gerente do tráfico e ser um dos grandes, chefiar verdadeiras bocas de fumo e está liderando próximo lá ao status do grande traficante que manda naquela área. E a escola não acolhe. Felipe, antes até de você continuar aprofundando os números aí como você está fazendo, eu queria só deixar claro ao nosso espectador, arredondando aqui um pouquinho dos números. O que você acabou de dizer é que praticamente de cada 10 pessoas que morrem no Brasil, 7 têm de 15 a 24 anos. De 15 a 24 são 7 de cada 10. Então isso até facilita a política governamental, porque é uma faixa muito pequena. Em 9 anos, 10 anos, temos aí praticamente 70% daqueles que morrem no nosso país. E vou dizer como morrem, através da arma de fogo. Porque há alguns anos, aqui no estado de Alagoas, por exemplo, nós ainda tínhamos muita presença da arma branca, a famosa peixeira. Hoje não tem, é só arma de fogo. O Brasil, por exemplo, mais de 70% das mortes são com arma de fogo. Aqui em Alagoas, chega a quase 85%. Todo mundo morre na arma de fogo agora. Então, é o jovem matando com arma de fogo, morrendo com arma de fogo. Então, isso é muito complicado. Agora, políticas governamentais, como foi dito no programa anterior, as secretarias, não só de defesa social, do Estado e do município, têm que atuar. Mas pode continuar aí, Felipe, nessa pormenorização dos números. De fato, isso está ajudando a trazer sugestões. O programa já está trazendo algumas sugestões. A solução imediata são políticas de acolhimento aos jovens, porque a partir do momento que o esporte acolhe o jovem, que ele se torna praticante de determinado esporte, o tráfico, via de regra, não vai conseguir fazer o processo do acolhimento. A partir do momento que as instituições como ONGs, como igrejas, como instituições culturais ligadas à música conseguem absorver o jovem e o conquistá-lo pela música, como eu disse, pelo papel da religião, pelo papel de uma ONG em determinado setor, o tráfico vai ter dificuldade de fazer o alistamento desse jovem que está aí literalmente à toa. Os que vão para a escola de vez em quando de manhã estão aí com seu tempo todo ocioso para se dedicar a esse, como o Leonardo falou, a esse status que é a criminalidade. É interessante, tem jovens que, até o Esperon dá essa sugestão, quando alguém é preso, aí vai lá uma imprensa populista aí, que se espremer sai sangue, aí fica dando voz a esse traficante, ele fica ameaçando o repórter, fica ameaçando, dizendo que vai fazer de novo. Esse não é o papel da imprensa. Alguém foi preso e é ligado a um crime
que pode ser um crime sequencial, ou seja, pode ter outras vítimas, mostra só a foto e não dá voz a esse povo, para que mostre as outras possíveis vítimas. Aí ele ganha voz, ganha um revólver, Leonardo, que aquilo é um status, você passa a ter o poder de decidir sobre a vida e a morte, e tudo isso é muito acolhedor para o jovem que não tem oportunidade no estado tão pobre como é o nosso estado de Alagoas. É o jovem, Felipe, que no caminho natural das coisas, infelizmente, muitas vezes é invisível para a sociedade. Quando ele está indo para a escola, voltando, ou está indo jogar bola com seus amigos, ninguém vê, ninguém se preocupa. Agora, quando ele bota uma arma de fogo na cintura, ele passa a ser uma pessoa. Como você muito bem disse, essa questão da hierarquia do tráfico, né, que ele começa como um aviãozinho, pode chegar a gerente, está certo que a vida é curta, ele não vai durar muitos anos, ou nem vivo, ou então muitas vezes vai ficar preso. Mas às vezes ele acha que é mais interessante isso do que estar trabalhando ali no emprego informal, com a renda às vezes menor até do que a do salário mínimo. Então o preocupante são esses fatos tomando conta da cabeça dos nossos jovens. De outro lado, a escola, o esporte, que são caminhos que deveriam prevalecer, ficando em segundo, terceiro plano. Agora, os números, Felipe, os números dessa morte trágica que botam o Brasil nessa situação complicadíssima perante o mundo. Exatamente. Então, o Brasil ocupa hoje, em termos proporcionais, a 18ª posição em número de homicídios no mundo. E dentre as cidades ou capitais mais violentas, o Brasil tem 6 cidades nesse ranking das 6 capitais mais violentas do mundo. 6 entre as 20, parece. 6 entre as 20, perdão, 6 entre as 20 capitais do mundo. O Brasil tem exatamente 6 cidades nesse ranking aí dos top 20. O que é que ocorre? E, para tristeza de todos, quem lidera mais uma vez é Maceió, ocupando, salvo engano, aí a sexta ou oitava posição. E o que é que ocorre? Isso é trágico. Além do número de homicídios ser uma epidemia aqui no estado de Alagoas, não tem políticas específicas para jovem. E a outra coisa que nós temos que combater pelo próprio anuário é a facilidade da obtenção de uma arma de fogo aqui no Brasil. O Leonardo falou, antigamente os homicídios aqui eram por arma branca. Hoje, a maioria absoluta dos homicídios aqui praticados no Brasil, 70,5% são por arma de fogo. Em Alagoas, como foi repisando, quase 80% desses homicídios são praticados por arma de fogo. Aí vem aí a questão da política da redução de risco. Se a arma de fogo, não que a arma de fogo mate, mas se a arma de fogo está sendo usada para matar, nós temos que reduzir os riscos, acabar com as armas de fogo, reduzir a questão da arma de fogo aqui em Alagoas e no Brasil. Mas aí, você me permite, Felipe, mostrar que o governo em alguns momentos vai na contramão. Como você, eu também penso que a arma de fogo é muito complicada nas ruas, nas mãos dos criminosos, mas o governo vem e edita uma lei que permite que o indivíduo, ao ser preso, possa sair e ser liberado mediante pagamento de fiança. Isso é um desestímulo para o combate da violência. E outra coisa, eu não gostaria de deixar de passar, quando você falou aí que o Brasil é o 18º país no mundo em número de homicídios proporcionalmente, o nosso telespectador pode até ter relaxado, mas eu gostaria de trazer uma notícia triste. Ele é o 18º em números proporcionais. Agora, em números globais, o Brasil é o primeiro, disparado. Porque ele fica em 18º porque ele perde para El Salvador, Honduras, Guatemala, Colômbia, países menores, muito menores, que têm uma quantidade de crimes também grande, mas em números absolutos, esses números são ínfimos. Não chegam nem perto dos 50 mil homicídios anuais que o Brasil está beirando. Então, esse número aqui do nosso país é muito grande, proporcionalmente, e não só proporcionalmente, como de forma absoluta. Lembrando que o Brasil fica à frente da China, que tem uma população mais de 6 vezes superior ao Brasil, da Índia, que tem uma população mais de 5 vezes acima da nossa, e é um país muito pobre também, daí acabar com aquela justificativa, não, porque o Brasil é violento, porque tem muita pobreza. Porque a Índia é mais pobre do que o Brasil e não tem esses índices de violência. Então nós temos que refletir e nos preocupar com essas colocações que o Felipe está botando aqui, de Brasil como top, seja Maceió, Fortaleza e outras capitais também, entre as top 20 das mais violentas do mundo. Falando de homicídio, se for falar de tráfico de drogas e a questão de tráfico, crimes contra o patrimônio, tipo latrocínio, Alagoas ocupa exatamente a 7ª posição
o Brasil ocupa a 7ª posição entre todos os países do mundo. Isso é trágico. E mais um dado interessante, Leonardo, para debatermos aqui, é a questão de que a maioria, Alagoas lidera, por incrível que pareça, o índice do consumo de crack no Brasil. Entre os 27 estados aqui de Alagoas lidera o consumo de crack e é o segundo colocado no tráfico de cocaína. Eu não consigo entender como é que um estado tão pobre consegue ocupar a 2ª posição no tráfico e no uso aí de cocaína. Você tem alguma explicação, Leonardo? Esse fato, Felipe, da cocaína surgindo é um tanto quanto preocupante, porque não víamos no estado de Alagoas até bem pouco tempo muitas apreensões de cocaína, mas realmente tem aumentado um pouco. Eu questiono até esse número da pesquisa, porque acho que tem outros estados aí com poder aquisitivo maior que tem uma circulação de cocaína acima de Alagoas. Mas ainda assim é preocupante e as apreensões da polícia que estão aumentando mostram que realmente está havendo um crescimento do consumo de cocaína aqui em Alagoas. Agora, falando do crack, isso não tem dúvida nenhuma. Dos 102 municípios alagoanos, posso dizer hoje que em 100% deles há a presença do crack. E em muitas cidades, a presença também das cracolândias, aquela área da cidade que o cidadão de bem não tem nem coragem de passar perto, porque pode ter sua vida ceifada para que o usuário do crack consiga 5, 10, 30 reais para trocar em pedras dessa droga. Então o crack é um problema muito grande. O estado de Alagoas não tem conseguido, nas suas clínicas de reabilitação, na área de saúde, tirar as pessoas desse meio. Essa é a droga que desmantela as famílias, tem um poder muito grande, acaba com o ser humano num prazo curto. Até para o traficante ela não é tão interessante, porque o usuário, em pouco tempo, deixa de consumir, porque ou vai acabar morrendo ou é preso. Então, mas mesmo assim ela já tomou conta do Brasil. Em 94% dos municípios do Brasil existe a presença do crack, e aqui em Alagoas eu ouso dizer que em cerca de 100% o crack já está presente. Mais uma vez falando dos fatores de risco, Alagoas é um campo minado, propício à criminalidade. É o estado onde tem um alto índice de morte de jovens, de adolescentes e jovens. É um estado onde a droga, como nós falamos, o crack, é o primeiro colocado no Brasil no índice de consumidores de crack. O segundo colocado no índice de consumidores de cocaína, deve ser uma cocaína de baixa qualidade, Leonardo, para tentar fazer o preço cair, botam talco, trigo, fermento, para tentar fazer esse produto vender, diferente de outros estados que prezam pela qualidade da droga aqui em Alagoas. Para estar nesse dado, com certeza, é uma cocaína de péssima qualidade. Aí tem, somado a isso, uma educação precária. Então, Alagoas é um campo minado. Não queremos ser pessimistas, mas a arma circula livremente em Alagoas, as drogas circulam livremente em Alagoas, a educação não está fazendo o seu papel. Na sua visão, Leonardo, temos o que fazer para conter essa criminalidade aqui em Alagoas? Eu gostaria de acrescentar mais um índice a isso que você está falando, Felipe. O estado de Alagoas é baseado na indústria sucro-alcooleira, a cana-de-açúcar que sustenta todo o estado. E estamos vendo no presente momento diversas usinas aí fechando as portas, despachando, demitindo os seus funcionários. Então, o que era o sustentáculo do estado está deixando de ser. Então, a crise tende a aumentar, porque sem o emprego, as famílias que muitas vezes já estão dilaceradas ficarão numa situação pior ainda. Esse é um fator preocupante. Então, se não tivermos muita gestão dos governos, a tendência é piorar o problema. Não é querer ser dramático aqui, não. Mas a população tem que exigir uma melhoria no curtíssimo prazo, porque o cenário está indicando para piora. Se nós não cobrarmos essa melhora, o caos vai se espalhar no estado de Alagoas. Vamos chegando aqui ao fim de mais um bloco, Felipe, deixando no ar para aquele que quer anunciar no programa Segurança em Debate, para procurar a Agência Escambo com Givanildo Souza. O telefone vai aparecer mais uma vez aqui no ar. Entre em contato conosco e faça parte da família Segurança em Debate. Voltamos já já, continuando a discutir aqui a segurança pública em Alagoas. Até já.
Voltamos ao nosso debate, lembrando que o programa Segurança em Debate também está presente no Facebook, através do nome Segurança em Debate, seja nosso amigo, no Twitter, @seguemdebate, e que vamos ao ar de segunda a sexta, às 19h30, aqui na TV Farol. Hoje, discutindo sobre a publicação do 7º Anuário de Segurança Pública, que é realização do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, uma ONG que pesquisa os números desse tema tão polêmico, tão complexo, que é a violência do nosso país. E eu gostaria de voltar nesse bloco elogiando até o estado de Alagoas, porque dentro do anuário foi feita uma divisão dos estados brasileiros em 4 grupos, e eles foram divididos pela confiabilidade, a credibilidade das informações que são enviadas para o governo federal na área de segurança pública. E, felizmente, dessa vez, Alagoas integra o grupo 1, que é aquele que tem uma maior credibilidade, uma maior confiabilidade nas suas informações. Porque não adianta nós termos Alagoas aparecendo, às vezes, com um índice melhor de criminalidade, quando a população sente que a violência está muito grande e sabe que isso é mentira. É melhor você informar os dados de forma verdadeira, como eu disse no bloco anterior, e elogiei até a Secretaria de Defesa Social, porque a partir disso podemos aprofundar os estudos e buscar soluções para essa temática. Então, Alagoas está no grupo 1, existe também o grupo 2, o grupo 3 e o grupo 4. O 4 é aquele que praticamente nem informa e, quando informa, ele informa errado. Isso é extremamente preocupante. Felipe, o que pode dizer a esse respeito e trazer aí para o nosso telespectador novas informações do Anuário Brasileiro de Segurança Pública? Também parabenizo o Estado de Alagoas pela confiabilidade dos dados. Não é um segredo. O primeiro passo para se combater uma doença é reconhecer a doença, é passar dados corretos sobre essa informação. Agora, é claro que mesmo os dados confiáveis tem um índice, creio eu, não desprezível da cifra negra. É aquela subnotificação que o Leonardo fala. Às vezes alguém é vítima de algum furto, algum roubo, e pela falta de credibilidade das instituições policiais, pela morosidade no atendimento, por toda aquela dificuldade, você perde o dia se você for fazer um boletim de ocorrência na delegacia, em qualquer lugar, as pessoas preferem, não vai fazer nada, não vou lá registrar o boletim de ocorrência, no caso de índice de crime contra o patrimônio. Mas, de todo jeito, consideremos para os nossos debates aqui um dado quase que insignificante, a questão da cifra negra ou subnotificação. Só para acrescentar, Felipe, eu não diria que é um número insignificante. É muito grande, porque, infelizmente, a população brasileira não tem acreditado na polícia. Essa semana, inclusive, foi revelada uma pesquisa, se não me falha a memória, da Fundação Getúlio Vargas, em que 70% da população brasileira afirmou não confiar na polícia. E ouvindo um comentário de um analista, ele ainda questionava, eu quero saber quem são os 30% que confiam. E isso é muito triste, saber que a instituição que, para o bem ou para o mal, é aquela que a população conta no momento de adversidade, tem um grau de rejeição, de não confiança da população tão grande. Isso é realmente triste e preocupante. Foi muito bom o Leonardo ter trazido essa questão da credibilidade das instituições policiais, porque a questão do modelo da polícia ostensiva também fez parte desse Anuário de Segurança Pública. Um dado trágico, mas um dado espantoso, que já foi investido aqui no Brasil mais de 61 bilhões com o atual modelo de polícia e não estamos resolvendo a questão da criminalidade. Essa rede de proteção dos direitos humanos já sinalizou nesse sentido. A maioria dos especialistas em segurança pública, inclusive o Esperon, ele acredita que esse modelo com várias polícias, esse modelo da polícia ostensiva, a formação com base na hierarquia da polícia dos papamaiques, da polícia militar, não está funcionando. É um modelo arcaico, é um modelo mais próximo de um modelo espartano do que um modelo de uma polícia cidadã. Muita coisa tem que ser revista. O artigo 144 tem que ser muito debatido ali, de repente, algo que faça uma efetiva mudança na estrutura das polícias no Brasil. Só lembrando rapidamente, Felipe,
O artigo 144 é da Constituição Federal, que é aquele que especifica os entes que atuam na segurança pública brasileira, as polícias, diz as funções, mas esse mesmo artigo esquece de citar algumas categorias que são de extrema importância na segurança pública, como os agentes penitenciários, os peritos criminais, que não são abordados no artigo que fala sobre segurança pública. Perdão, Felipe. Não, muito bem, uma observação muito boa, porque às vezes a gente fala como se estivesse dando aula, o artigo 144, muito bem. E esse modelo de polícia está falido aqui no Brasil, não tem dado certo, parece que é um modelo totalmente sui generis. Em outros países não existe uma polícia como a nossa, uma ostensiva, uma investigativa. Alguma coisa tem que ser muito pensada para ser feita e mudar logo essa estrutura da atual polícia. A sua formação, uma formação que bate na questão da humilhação, na formação dos policiais, é uma coisa lógica, pessoal. Se na formação policial você é humilhado, se na formação policial você passa por humilhações, quando o policial sai da academia, que for para as ruas, há uma tendência natural em fazer com que essa humilhação seja transferida para aquela pessoa que está na rua. Então, esse modelo tem que ser repensado, esse modelo tem que ser muito bem analisado e com mudança já. Alguma coisa tem que ser mudado na nossa polícia ostensiva urgentemente. Felipe, Não. É só para trazer o próximo tema aí que nós íamos debater, ou vamos debater, melhor dizendo, que no anuário também falou acerca do sistema penitenciário. Antes mesmo de você entrar nessa questão do sistema penitenciário, eu gostaria de aproveitar a sua fala em relação à humilhação dos policiais e todo o efeito que isso acaba gerando, no exemplo que tivemos recentemente aqui em Alagoas, e eu, por exemplo, reputei como lamentável. Policiais militares devidamente fardados, muitos deles jovens, recém-ingressos na corporação, sendo obrigados a limpar o estádio Rei Pelé após um jogo. Nós, com todo respeito, cada profissão tem as suas atribuições. E não é atribuição do policial militar, que é capacitado, é treinado para enfrentar a criminalidade, estar limpando o estádio de futebol. Pelo amor de Deus. Tivemos até a entrevista do comandante-geral da Polícia Militar tentando justificar esse episódio, mas eu não entendo o que é isso. Quando você coloca o policial militar para fazer uma atividade que não é dele, muitas vezes tem condição que pode ser de humilhá-lo, ele, como foi bem dito pelo Felipe, quando chega na rua, tende a fazer isso com a população. E não é o que queremos. Queremos a polícia assim como aliada da nossa sociedade, não uma polícia que desconte as suas revoltas no cidadão alagoano. Sistema penitenciário. Pelo Anuário de Segurança Pública Brasileira, mais de 515 mil custodiados em todo o Brasil. Isso é um dado alarmante. Já passamos mais de 500 mil de pessoas presas aqui no Brasil. E houve um aumento, segundo o último Anuário de Segurança Pública, houve um aumento. E um dado interessante, Leonardo, queria que você comentasse, é a questão que os estados onde há um maior déficit de vaga no sistema penitenciário são os estados mais violentos. Por que desse índice? É interessante, né? Parece que demonstra que estão prendendo gente, não tem estrutura para prender, acabam muitas vezes ou soltando, ou os que estão soltos acabam delinquindo mais, continuam delinquindo, mantendo o Estado na liderança dos índices, né? Porque são estados que parece que não investiram na área, dando a devida explicação. São estados que não investiram em quase nada na área da segurança pública. Uma delas foi a construção de presídios. Então, os presídios que têm já estão cheios. Não é porque prenderam muito, é porque são poucos presídios. E a população que está do lado de fora está delinquindo. Então, faltou investimento na construção de presídios, falta investimento no combate efetivo à segurança pública. Eu, pelo menos, reputo dessa forma, consigo explicar essa temática desse ponto de vista. E lembrando, em cima do que você falou, Felipe, cerca de 515 mil pessoas presas no nosso país, a capacidade dos nossos presídios, hoje existentes, não chega a 300 mil vagas. Então, temos aí mais de uma vez e meia, quase duas vezes, o número de presos para o número de vagas no sistema prisional brasileiro. É o que acaba gerando muitos problemas. Tivemos recentemente aí no norte e nordeste do Brasil, rebeliões em presídios com morte de prisioneiros, porque a superlotação é um grande problema.
E outro dado que salta aos olhos é a questão da porcentagem de presos provisórios. 38% dos encarcerados aqui no Brasil são provisórios, ou seja, estão aguardando um julgamento. Aí fala da morosidade do judiciário. Mesmo o judiciário dando uma prioridade para o direito penal, mesmo os juízes dando uma prioridade para as pessoas que estão presas, o judiciário também tem que rever essa política, aí tem que ter reforma no Código do Processo Penal, porque não está dando conta. De cada 100 presos no Brasil, 38 deles estão aguardando o julgamento. Aí soma-se a morosidade do judiciário, soma-se a falta de vagas, o sistema penitenciário no Brasil é uma verdadeira bomba. Sem falar, Leonardo, sobre os inquéritos policiais que estão com mandados de prisões em aberto. Se esses mandados fossem cumpridos, Leonardo, teriam de se colocar aqui em Alagoas? Não, só para explicar ao nosso telespectador, são cerca de 500 mil mandados também para cumprir. A população iria dobrar. Se já está o caos hoje, imagina se conseguíssemos dobrar a quantidade de presos. Seria o caos por completo. Então, realmente é algo muito complexo, muito assunto para falar. Estamos chegando ao final do programa. Gostaria que você desse uma rapidíssima pincelada aí no que foi falado, Felipe, para podermos avançar aí para a dica de segurança, para o quadro do acerto do erro do alvo. De fato, o anuário apresentou uma regressão na questão da segurança pública em Alagoas e no Brasil. Não estamos melhorando. Os setores que houve uma rápida redução são setores ou estados pontuais, como o estado de São Paulo, como outros estados, como Pernambuco, que houve uma pequena redução. Mas, em nível nacional, estamos perdendo o controle. Há um verdadeiro descalabro administrativo na gestão de segurança pública e no seu controle, na manutenção da paz social. Não há especialistas em gestão pública. A pasta ou o cargo de gestor de segurança pública é assumido por conveniência política. Nos municípios não estão sabendo como conter a criminalidade, que são fundamentais na contenção da criminalidade, e no curto prazo, pelo menos na minha visão, não vemos melhora para a questão da criminalidade nem em Alagoas e na maioria dos estados aqui do Brasil. O que temos, Felipe, é que elogiar bastante essa nova edição do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que ajuda, assim, aos estudiosos a aprofundar as suas pesquisas no tema, e também a população que hoje, com a internet, pode fazer consultas, analisar e ser mais crítica ainda na temática da segurança pública alagoana, que estamos precisando muito disso. Mas agora, vamos ao quadro do acerto e do erro do alvo. Meu acerto do alvo, hoje eu vou dedicar à campanha do Novembro Azul. Lembrem-se que tivemos o Outubro Rosa, que foi relacionado ao combate ao câncer de mama, e agora estamos no Novembro Azul, que é combate ao câncer de próstata. Lembrando que o homem tem que vencer o preconceito, fazer o exame e se livrar de uma grave doença que acaba levando a óbito muitos dos homens brasileiros. Então, um acerto é a manutenção aí, a criação dessa campanha, que tomara que dure bastante, conscientize muito da nossa população. E o erro do alvo vai para as polícias brasileiras, que foram tão mal avaliadas nas pesquisas que apontaram que 70% da população não confiam na polícia brasileira. Só conseguiu vencer mesmo aos nossos políticos, que foram aí mal avaliados por mais de 85% da população, assim como os partidos políticos, muito mal avaliados. Então o erro fica para esse. As polícias que têm que se reformular e oferecer um serviço bem melhor. Lembrando que elas são geridas pelos nossos chefes do Poder Executivo. O meu acerto do alvo não podia ser outro senão para o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, pela sua imparcialidade, pela sua amplitude, pela sua seriedade. E o meu erro do alvo, infelizmente, vai para o trânsito ali na Gustavo Paiva, ali perto da parte do início ali do litoral norte, porque tem uma grande faculdade ali, tem um shopping que vai inaugurar e não houve um planejamento prévio. O trânsito ali está caótico, em meio às obras, em meio àquela confusão toda,
Já não bastava a Fernandes Lima, agora mais uma avenida para estar um verdadeiro caos. Gente, gostaria de fazer aqui alguns rápidos agradecimentos e mandar alguns abraços. Inicialmente para o Marcelo Cota, policial federal, nosso amigo, que aniversariou agora no dia 6 de novembro. Um grande abraço, Marcelo. Gostaria também de mandar lembranças para a dona Helena, lá de Palmeira dos Índios, e o seu genro, o César, da banda Limão com Mel. Um grande abraço, César. Gostaria também de mandar um abraço aqui para a nossa equipe, o Felipe Fonseca, o Rodrigo Ferreira, nosso grande editor. Também gostaríamos de mandar o Valdemir Mariano, nosso câmera, integrando também a equipe. Dona Maricelma, nossa telespectadora assídua. Grande abraço a todos vocês. Continuem sempre aí acompanhando o programa Segurança em Debate, que sempre vem aí para somar novas informações relacionadas à segurança pública, enriquecendo o dia a dia da segurança pública alagoana, como bem diz o site Antena Crítica, que agradecemos mais uma vez ao interessante elogio feito aqui ao programa Segurança em Debate. Foi um grande prazer, Felipe, foi um grande prazer aos telespectadores e até o próximo programa Segurança em Debate.